aplaudir nosso Jesus. Tantas curas, milagres, prodígios. E é uma alegria muito grande que o Senhor coloca no nosso coração, de escutar aquela que tem nos ajudado a caminhar como renovação carismática nesse estado. Que a gente despeje todo o amor nesse momento em cima da Poli. Vem cá, querida, para que ela possa falar em nome de Jesus, que nos lábios dela sejam colocadas palavras sábias, palavras de fortalecimento. Oremos. Sim, Senhor, venha sobre a Poliana neste momento, Senhor, com a força e o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, e conceda a ela dons, Senhor, e frutos, Senhor. Transforma a sua vida, Senhor, que ela seja nesse momento um novo João Batista, Senhor, proclamando e denunciando, Senhor, que a palavra dela seja as mesmas palavras Tuas, Senhor, palavras ungidas, palavras de poder, palavras de fortaleza. Retire dela todo o temor, mas também retire toda a autossuficiência, toda a vaidade, todo o orgulho, Senhor. Que seja ela nesse momento, Senhor, uma porta-voz Sua, Senhor, sincera e amorosa. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Pedindo a proteção da nossa mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita. Sempre quando eu preciso me dirigir à renovação carismática desse estado, eu peço a Deus muita sabedoria, discernimento, clareza, visão, porque eu sei da missão que Deus me confiou nestes tempos. E quero ser fiel agora, acima de qualquer coisa, ser fiel naquilo que Deus me confiou. E a palavra diz que se nós formos fiel no pouco, Deus nos dará muito mais. E eu quero dizer que Deus está me dando muito mais nesse congresso, e você é prova disso. A sua vinda aqui mostra para mim, me convence, me relembra que a obra do Espírito Santo da renovação carismática católica nesse estado é de Deus. E eu quero louvar ao Senhor imensamente, porque nós, quando organizamos um encontro, um congresso, nós não temos ideia de quantas pessoas virão. Nós não temos ideia se o número de inscritos vai pagar as contas do encontro. Nós não temos ideia de como as pessoas conseguirão chegar. Nós não temos ideia de como se faz a divulgação lá na diocese de vocês. Nós não temos ideia. O que nós temos é fé. E a fé de que Deus realiza. A fé de que Deus provê. A fé de que Deus faz. E aqui está a prova disso. Na presença, e isso eu digo emocionada, na presença de todas as dioceses do estado de Minas Gerais nesse encontro. E isso é uma vitória maravilhosa, incomparável, dentro do meu ministério. Meu nome é Poliana, e eu estou coordenando a renovação carismática do estado de Minas Gerais há exatos 3 anos. Porque se não me falha a memória, hoje, faz 3 anos que eu fui eleita, pela primeira vez. E aí, após 2 anos de coordenação,
eu fui reeleita no ano passado para mais 2 anos. E eu acredito que Deus tem propósitos para todos nós. Deus tem planos para todos nós. E os seus caminhos são retos e são os melhores. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que essa pregação é muito mais uma partilha do que um ensinamento. E dizer a vocês que o caminho que Deus escolheu para mim, eu não abro mão dele nunca mais na minha vida. Porque eu tenho convicção em quem eu depositei a minha confiança. Em quem eu depositei o meu coração. Em quem está depositado todas as minhas fichas. Todas as fichas da minha vida, toda a minha vida, o meu coração, os meus projetos, os meus sonhos estão nas mãos de Jesus. E eu quero que você pergunte para quem está do seu lado, meu irmão, a sua vida, o seu coração está toda na mão de Deus? Toda. Inteira, completa. Eu quero chamar aqui à frente uma menina. Vem cá, Gabriele. Palmas para a Gabriele, gente. Vem cá. Ah, pode ser mais forte, está muito fraca essas palmas. Há 8 ou 9 anos atrás, eu fui madrinha de batismo dessa menina. Hoje ela está aqui. Eu ainda não tenho filhos, mas eu queria trazer a Gabriele aqui, porque madrinha é a segunda mãe, né? Às vezes meio distante, ela mora em Juiz de Fora. E eu aqui em Belo Horizonte. Quando eu vejo a Gabriele aqui nesse encontro, eu me revejo há 24 anos atrás. Quando eu comecei a caminhar na renovação carismática com os meus pais no grupo de oração. E eu ia a 2 grupos de oração por semana, porque os meus irmãos menores ainda não iam ao grupo. Porque um dia meu pai tinha que ficar com os 3 meninos e outro dia minha mãe. E eu, espertíssima, ia aos 2. E com os 2. E assim começou a minha história na renovação carismática. Eu quero profetizar para a vida dessa menina aqui agora. Que Deus vai fazer muito na sua vida ainda, viu? Eu tenho certeza que não vai ser pouca coisa. E assim é com aqueles que são batizados no Espírito. E assim é com aqueles que caminham com o Senhor. E assim é com aqueles que se colocam inteiramente nas mãos de Deus como uma criança. Porque Deus realiza muito mais. E o seu futuro, Gabriele, é um só. Chama-se Grupo de Oração da Renovação Carismática Católica. Dá um beijo aqui. Um abraço. Me surgiu essa ideia de chamar a Gabriele aqui, por ela ter essa ligação comigo e por eu sentir essa emoção no meu coração, relembrando os meus tempos de grupo de oração há tanto tempo atrás. 24 anos, quase 25 anos, vou fazer jubileu de prata de renovação carismática em 2008, glória a Deus, né? E vendo essa menina e relembrando daquele tempo, vejo que houve um caminho todo percorrido e que eu não sabia nem de 1% daquilo que ia acontecer comigo. Eu sou filha de militar, neta de militar. E para variar um pouquinho, sou militar. Militar do Exército, capitão das Forças Armadas. Professora de matemática do Colégio Militar de Belo Horizonte. Mas eu fico falando, né, que eu sou militar. Depois eu falo que eu sou professora de matemática e piora um pouquinho mais, né? Sou mestre em educação matemática pelo FMG. Sou de uma família maravilhosa. Os meus pais moram em Juiz de Fora, tenho 3 irmãos.
mais novos e mais altos do que eu. Mas o maior título da minha vida, o maior, o mais importante, o mais valioso, é ser católica carismática. É o maior. E o tema desse encontro tem muito a ver com a minha história de vida e a sua. Porque para chegar até aqui, você também, meu irmão, percorreu um grande caminho. Eu não sei quanto tempo de renovação você tem, se é um dia, um mês, um ano, 10 anos, 30 anos, 40 anos como Tatá, eu não sei. É 40 anos mesmo. 39, né? Mais ou menos. Eu não sei qual é o seu tempo de caminhada. O que eu sei é que importa prosseguir decididamente. E eu não sei também, irmãos e irmãs, o que te trouxe aqui, como você chegou aqui, quais as dificuldades que você e eu tivemos que enfrentar para estar nesse congresso. O que eu sei é que importa prosseguir decididamente. Eu não sei os problemas que você tem passado na sua casa, as dificuldades para caminhar, as dificuldades na sua paróquia, no seu grupo, eu não sei. Deus sabe, mas o que importa é prosseguir. E a palavra de Paulo para nós, esse tema que tem a ver com a nossa história de vida, com a história da renovação, com esses 40 anos de caminhada até hoje, nós vamos tomá-la em Filipenses, capítulo 3. A partir do versículo 8. Só para ajudar vocês, está depois de Filipenses, capítulo 2. Tá bom? E só antes um pouquinho de Filipenses, capítulo 4. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo, e estar com ele não com minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição, não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Quem aqui foi conquistado por Jesus? Levante suas duas mãos e diz: eu fui conquistado por Jesus Cristo, a preço de sangue e de sua ressurreição. Aplaudamos o Senhor. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo, esquecendo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisto o nosso afeto. E se tendes outro sentir, sobre isto Deus vos há de esclarecer. Todos juntos. Contudo, eu fui buscar um pouco da história da escrita desse livro de São Paulo, dessa carta aos Filipenses. E uma das grandes preocupações que Paulo tinha ao escrever a essa comunidade era uma certa distorção de alguns que eram ainda apegados à religião judaica, ao judaísmo, e que queriam, de todo jeito, impor ou colocar como condição para seguir Jesus ou para ser verdadeiramente seguidor de Jesus, questões que eram do judaísmo, circuncisão e outras coisas mais.
Então aquela comunidade estava sendo bombardeada, estava sendo como que desvirtuada, tirada do caminho. Por quê? Alguns tinham a ideia de que era preciso fazer a circuncisão ainda, as práticas do judaísmo ainda precisariam existir, precisariam ser concretizadas para que se alcançasse ou para que se vivesse dentro da fé. E Paulo vem dizer: não, cuidado com esses cães, falsos mestres, que querem desvirtuar vocês. Se vocês lerem o início do capítulo 3, vocês vão ver essa exortação de Paulo lá. Pessoas que queriam tirar do rumo, daquela meta, queriam desviar por práticas antigas. Práticas que já não tinham a ver com aquele novo momento. E eu quero fazer também uma exortação à renovação. Vamos, meus irmãos e irmãs, dessa renovação carismática tão linda desse estado, vamos nos apegar ao que é essencial na renovação e vamos deixar o supérfluo para aquilo que é supérfluo, para aquilo que não é tão necessário. Não vamos permitir que elementos estranhos entrem no nosso meio e descaracterizem a renovação. Não vamos permitir que elementos estranhos possam entrar no meio de nós e fazer do nosso grupo de oração tudo, menos grupo da renovação carismática. Porque grupo de oração da renovação carismática precisa ser um lugar onde os irmãos são batizados no Espírito, onde acontece Pentecostes. E para isso, o essencial é acolher bem, animar o povo, e não deixar o povo eufórico, mas animado, e animado vem de ânima, de alma. Um louvor profundo e intenso, porque graças a Deus em Minas Gerais não acontece isso. Mas eu fiquei sabendo de outros estados que tem grupo de oração por aí, que só quem está lá na frente é que fala. Vocês já viram falar alguma coisa sobre isso? Pergunta para o seu irmão: você já ouviu falar alguma história sobre isso? Já viu alguma coisa parecida com isso? Só quem está lá na frente que fala. Só quem está lá na frente que reza. Só quem está lá na frente que canta. Só quem está lá na frente que faz e acontece. E o povo fica assistindo. Nós não queremos grupos de oração passivos, inertes, mortos. Nós queremos irmãos e irmãs que louvam o Senhor e participam ativamente da reunião. Por isso o louvor deve ser um elemento fundamental dentro da renovação carismática, que também está se perdendo. Precisamos voltar às origens, precisamos voltar aos elementos básicos, precisamos voltar àquilo que é essencial. E uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios e vigiai. Vamos repetir? Muitas pessoas podem pensar, viu o Conselho Estadual? Gente, eu queria que o Conselho Estadual ficasse de pé agora. Todo o Conselho Estadual. E que nós pudéssemos aplaudir esse povo. Pudéssemos aplaudir esse povo. Mesmo. Por que eu fiz isso? Porque são essas pessoas que estão aqui, os coordenadores diocesanos, coordenadores de ministério, que tenho certeza batalharam para que esse congresso também estivesse acontecendo. Para que vocês estivessem aqui. Mas ser sóbrio. Muitas vezes a gente pensa em sobriedade da bebida alcoólica, não é? Sóbrio e, como diz o Tatá, chapado. Tem o chapado e o não chapado, né? Está acima da nossa compreensão. Tem o cristão e o cristão batizado no Espírito. Isso também está acima da nossa compreensão. E aí, irmãos, sobriedade significa equilíbrio.
E na essência da palavra, significa, sobriedade é ter ou voltar-se para o que é essencial. E aí eu entendi a palavra que Deus me deu essa semana em oração, porque a renovação precisa ser sóbria. Não no sentido de uma sobriedade, uma mornidão, ai, tá bom assim, ai, o grupo de oração tá pequenininho, mas tá bom, hoje eu vou ao grupo, 2 semanas eu não vou, isso não é sobriedade, isso é moleza, mornidão. Mas a sobriedade que a renovação precisa, que é uma sóbria embriaguez, ou seja, estar cheio do Espírito, mas vivendo aquilo que é essencial do Espírito. Essa sobriedade, irmãos, a renovação precisa retomar. E ser sóbrio é viver intensamente o batismo no Espírito Santo, com todas as suas consequências. E graças a Deus, aqui nesse lugar, existem batizados no Espírito Santo. Verdadeiramente. Plenos, cheios. Mas quando nós lemos a palavra de Paulo, e vemos nessa palavra de Filipenses, de 8 a 16, quando São Paulo nos diz que ele anseia pelo conhecimento de Cristo. E aí eu meditava nessa palavra e pensava, mas quem é que me faz conhecer a Jesus? Quem é que me faz saber que Jesus é o Senhor? Quem é que me faz conhecer as realidades do céu? Quem é que me faz conhecer Jesus face a face, pessoalmente? Quem é? Só 2 pessoas sabem. Para Minas Gerais ouvir. É o Espírito Santo que me faz conhecer Jesus. Então, se eu anseio pelo conhecimento de Cristo, eu preciso ansiar por um batismo no Espírito Santo diário. Todos os dias. Plenamente cheio. A música diz: és água viva. És água viva. Todo dia me batizas outra vez. Quem aqui precisa de batismo no Espírito Santo todos os dias? Levante sua mão. E o batismo no Espírito Santo pode acontecer em qualquer situação. Porque Deus faz aquilo que quer, quando quer e aonde quer. E Ele quer um batismo no Espírito Santo verdadeiro para todos nós, e particularmente nos nossos grupos de oração. E os nossos grupos de oração precisam atingir esse conhecimento de Cristo, que só é possível pelo Espírito Santo, como vocês confirmaram. E quando lá em João 14, 26, é nos ensinado que o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Aí está a prova de que quem nos ensina, nos recorda, quem nos mostra Jesus, e o conhecimento desse mesmo Jesus é o Espírito Santo. Portanto, irmãos, a nossa identidade carismática, a nossa essência carismática, o nosso ponto de partida para caminhar e prosseguir decididamente é a experiência do batismo no Espírito Santo com todas as suas consequências. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe as consequências da vida no Espírito? Você sabe quais são as consequências dessa vida no Espírito? E eu fico pensando nas consequências do batismo no Espírito, porque quando recebemos essa graça na nossa vida, toda a nossa caminhada vai se conformando à vontade do Senhor. E aí, eu quero dizer a vocês
que é preciso prosseguir. Muitos chegaram aqui nesse encontro desanimados com a renovação. Como se essa fosse a última chance, a última cartada. E eu quero louvar ao Senhor porque está saindo daqui talvez mais cheio do Espírito do que quem chegou aqui certo de que estava com o Espírito Santo. Porque se humilhou diante de Deus. Porque mesmo sem vontade, às vezes sem aquele ânimo, às vezes sem aquela certeza, veio pela fé e Deus te honrou, meu irmão, minha irmã. Deus te honrou, Deus te honrou. E te deu ânimo novo, alma nova. E o seu grupo de oração não será mais o mesmo. Por isso você vai prosseguir decididamente. Por isso você vai caminhar no caminho que o Senhor te mostrar. Por isso que eu e você não desviamos desse caminho, dessa meta que São Paulo coloca para nós. Nós ainda não atingimos a meta, mas é preciso prosseguir decididamente. E isso requer de nós duas coisas. Para prosseguir decididamente, são necessárias duas coisas muito sérias na nossa vida. Primeiro, convicção, certeza. E só quem nos convence é o... Convence o seu irmão aí. Tenta convencer ele a ficar acordado. Agora fala assim: Espírito Santo, faz o meu irmão ficar acordado. Glória a Deus. O Espírito Santo nos leva a prosseguir. Para prosseguir decididamente é necessário convicção, em primeiro lugar, e depois perseverança. Então, quais são as duas coisas necessárias para prosseguir decididamente? Só esse lado de cá. Quais são as duas coisas necessárias para prosseguir decididamente? O lado de lá, quais são? Todo mundo junto, quais são? Perseverar é fácil. Prosseguir decididamente é tranquilo, sereno, sem estresse, sem sofrimento. É assim, irmãos? Nesse ano, ou melhor, nesses 3 anos de missão por Minas Gerais, eu aprendi uma coisa. Com vocês. Porque com muitos de vocês eu já estive nas dioceses que já visitei. Já visitei 25 dioceses em Minas Gerais. E pretendo até o início do ano que vem visitar as 28. Quem aqui já esteve em encontros meus às dioceses? Levante sua mão, por favor. Que maravilha, gente. Estão me vendo de novo, né? Vão ter que aguentar até mais 15 minutos, viu? Eu aprendi com vocês que estão aqui, aqueles que já fizeram encontros comigo ou não. Aprendi que vale a pena dar a vida por Jesus Cristo. Aprendi que vale a pena viajar 8 fins de semana seguidos, como foi a minha vida há 2 meses atrás. Nos últimos 2 meses. 8 fins de semana seguidos em missão. E sabe, irmãos, eu não me arrependo de nenhum deles, do sono perdido, das noites sem dormir, das noites mal dormidas, do cansaço. 7:30 da manhã, segunda-feira, no quartel, para dar aula, prestando continência, na formatura, na reunião, porque eu aprendi com esse povo maravilhoso da renovação, que servir a Jesus compensa tudo. Tudo. Cada gota de sangue que eu tiver que derramar por Jesus, eu vou derramar. Porque o que importa é prosseguir decididamente. E muitas vezes a gente fica apegado à nossa cama, ao nosso conforto, ao nosso lazer, apegado a essas coisas.
elas existem na nossa vida, são importantes, mas o essencial é servir. E eu quero dizer que com muitos de vocês eu aprendi a servir. E dizer que eu estou aqui hoje, porque sou sustentada por um Deus de amor, por um Deus de misericórdia, pelo Senhor Jesus que derrama seu Espírito sobre a minha vida e sustenta também a cada um de vocês. Vocês, que são a razão de ser do meu ministério, eu estou aqui dizendo, o povo é a razão do meu ministério. Se o povo não existisse, o meu ministério, o ministério de qualquer pregador, de qualquer coordenador não teria sentido. Por isso você que é coordenador, que está aqui, que tem uma missão de coordenar, de levar o povo, de conduzir o povo, importa prosseguir decididamente, convicto de que Deus está contigo, e perseverante, porque aquele que perseverar até o fim será? E nós temos só um destino, só uma meta, só um objetivo, e que chama-se céu. E nós vamos nos encontrar todos lá. Porque é para lá que nós estamos prosseguindo. É para lá que nós estamos indo. É essa meta que nós buscamos. E mais uma coisa eu queria partilhar com vocês. Para prosseguir decididamente, é necessário retornar decididamente. Parece estranho, não é? Para prosseguir decididamente, para ir à frente, esquecendo do passado e ir para frente, é necessário retornar decididamente também. E retornar a quê, irmãos? Ao que é essencial na renovação. E o que é essencial na renovação? Batismo do Espírito Santo. E as consequências desse batismo nós sabemos muito bem. Por isso é necessário prosseguir e retornar a essas coisas sempre. Prosseguir decididamente. Primeiro, na conversão pessoal. Se você quiser anotar isso, eu acho importante. Porque você pode passar para o pessoal do seu grupo que não veio, da sua cidade, do seu ministério. É necessário prosseguir decididamente na conversão. Na santidade de vida. Irmãos, é difícil ser santo. Mas quem disse que a vida é fácil? E Deus, tenho certeza, está nos assistindo para que nós sejamos santos. Está nos abençoando para isso. Converter-se pode levar tempo. Pode custar renúncia, muito sofrimento. Mas é necessário uma disposição interior constante do nosso coração para se converter ao Senhor. Tem liderança achando que não precisa se converter mais porque já fez seminário de vida, já fez Paulo Apóstolo, já está convertido. E eu digo a você, conversão é até o dia da nossa morte. Todos os dias. Fala isso para quem está do seu lado. Converta-se até o dia da sua morte. Prosseguir decididamente na conversão. Segundo ponto. É necessário prosseguir decididamente, retornando decididamente também, para a vida espiritual, a vida sacramental, a vida de oração. Tinês contava aqui o caso, né, da minha história de formação. Ela foi minha diretora espiritual durante muitos anos. Uma pessoa assim que eu tenho no meu coração, que me ajudou, me ajuda muito na minha caminhada. E rezar não é opção, é dever. Fala isso para quem está do seu lado. Rezar não é opção, é dever. É disciplina. E a vida de oração pessoal, que também inclui a vida sacramental, disciplina.
Começa com 10 minutos por dia, 15. E veja o que Deus faz. Maravilhas. Reze com a palavra. Escute o Senhor. Na oração pessoal nós exercitamos o silêncio, a escuta e também a prática de alguns dons, principalmente ciência, próprio dom de línguas. É uma riqueza. Também precisamos prosseguir decididamente no perdão. O Baltazar, que estava aqui rezando, coordenador estadual do Ministério de Oração por Cura e Libertação, falava do perdão. Como precisamos perdoar. E algo que eu tenho percebido das minhas visitas às dioceses são duas coisas que é preciso tirar do meio de nós. Isso é uma exortação. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Primeiro, falta de respeito com a autoridade dos coordenadores. E segundo, falta de respeito dos coordenadores com os antigos da renovação. Meu irmão, minha irmã, quanto nós precisamos perdoar? Quantos relacionamentos nas nossas dioceses, nos nossos grupos, estão arranhados, desgastados? A obra de Deus não tem ido para frente porque coordenador antigo que brigou com coordenador novo, coordenador antigo que emperra o trabalho do coordenador novo. Graças a Deus em Minas não acontece isso, né? Ou coordenador novo que não está nem aí para a liderança antiga. Vocês perceberam? Eu não sei se perceberam, né? Aqui, eu fiz questão de trazer os anciãos. Não no sentido de velhos, mas no sentido dos primeiros. Daqueles que têm depósito da fé carismática em Minas Gerais. Gostou, né? Porque, ai de mim se eu desprezar essa experiência. Ai de mim se eu não escutar a voz dessa sabedoria tão grande dessas pessoas. E eu convido e exorto os coordenadores que estão chegando agora nas dioceses a escutar a sabedoria dos antigos. Mas isso não significa que os antigos devem travar os novos. Entendem bem a diferença? Entendem o que eu estou querendo dizer? É necessário amar-nos uns aos outros e deixar que o inimigo fuja do meio de nós, que ele não tenha espaço para dividir a renovação, que ele não tenha espaço para fazer o que quer na renovação. Não dê brechas ao inimigo, não dê brechas ao diabo, não dê brechas a ele, porque o demônio está esperando para que a gente dê essa brecha, mas é preciso tampar as brechas, e essa brecha se tampa com perdão, com vida fraterna, com caridade, com partilha e com uma vida carismática profunda. É necessário prosseguir no perdão, como também é necessário prosseguir decididamente, perseverar no grupo de oração. Para a glória de Deus. Finalmente, meu bairro não tinha grupo de oração. E a partir de segunda-feira, eu começarei a frequentar o grupo de oração do meu bairro, que começou há 3 semanas atrás. E eu quero louvar ao Senhor por esse grupo. Eu precisava ir a um outro bairro para o grupo de oração. E hoje, nós temos um grupo de oração. Eu tenho um grupo de oração a 2 quadras da minha casa. Porque Jesus Cristo é o Senhor. E Ele olhou lá para o bairro Jaraguá e disse: aqui precisa de um grupo. E estou dizendo a vocês que, a partir de segunda-feira, a minha vida nesse grupo tem que ser testemunho de perseverança, de fidelidade, porque aquilo que eu prego, eu preciso viver, ou buscar viver. Fala isso para quem está do seu lado. Meu irmão, seja perseverante no grupo de oração. Não desista do seu grupo. Meu grupo de oração até então era o grupo Arautos da Misericórdia. Eu já vi servos do grupo aqui. Agradeço publicamente o tempo que eu estive nesse grupo. Mas é necessário prosseguir. O Senhor nos chama para outros lugares, nos chama para outras situações, para também semear em outros campos. Mas também é necessário prosseguir decididamente na formação.
Tem servo achando que não precisa de formação, que não precisa. E a formação é a guardiã dos carismas. É aquela que nos dá todo o embasamento, toda a força para prosseguirmos decididamente. Escola Paulo Apóstolo. É grupo de oração, eu participo, né, Tinês? Eu vou fazer uma outra camiseta também. Escola Paulo Apóstolo, eu faço. Retomar a formação básica da renovação. Diocesanos, animem os seus formadores. Diocesanos, reimplantem ou refortaleçam as escolas de formação nas suas dioceses. É necessário prosseguir decididamente na missão. Mesmo que custe a nossa vida. E você, meu irmão, minha irmã, é chamado a dar a vida no grupo de oração. E o Senhor está dando a você um amor novo pelo grupo de oração. Diga bem forte comigo: eu amo o meu grupo de oração. Eu amo o meu grupo de oração. E esse amor que o Senhor está dando a nós, vai se refletir ou vai ser palpável, visível, quando prosseguirmos decididamente na vida fraterna, no amor. A palavra de Deus diz em João 13:35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em João 17:23, para que sejam perfeitamente unidos e o mundo creia que tu me enviaste. E eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês, que esse congresso está lavando a alma de muita gente, e particularmente a minha. Eu quero dizer a vocês também, que o que Deus está fazendo a partir desse congresso é muito maior do que nós possamos imaginar. Nós vamos sair desse congresso cheios do Espírito e vamos mudar a face desse estado. Vamos renovar a terra mineira. Vamos renovar esse chão. Porque é nossa missão nos grupos de oração. E eu quero que você fale para quem está do seu lado, o seu grupo de oração vai mudar a face desse estado. O seu grupo de oração vai mudar a cara de Minas Gerais. E eu finalizo essa minha colocação testemunhando um fato que aconteceu em Janaúba. Vocês viram esse ministério de música que estava aqui dançando bonitinho para vocês? Lindo. Esse ministério de dança, ministério de dança que estava aqui, é lá da diocese de Janaúba, do norte de Minas. Vamos aplaudi-los. Vieram de longe. Cadê o Moacir? Né, Moacir? Nós estávamos pregando um encontro de formação para músicos, artistas da renovação. Estávamos no momento de oração da manhã. Estávamos cantando essa música aqui. Eu navegarei no oceano do Espírito. Seus braços e canta.
desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. E cantávamos essa canção. E a escola onde nós pregávamos estava com as portas abertas. De repente, entrou naquela escola uma mulher que provavelmente nunca tem ouvido falar de renovação carismática, de grupo de oração na vida. E ela entrou por causa da música, da unção. Ela entrou. Como muitos entram nos nossos grupos, pela música, pela oração que escutam, pela unção que brota lá de dentro, pela santidade que eles veem em nós, apesar das nossas fraquezas. E a mulher entrou. Nós estávamos pregando esse encontro lá, e eu virei, a Rita estava, e aí eu falei: Rita, aquela mulher entrou por causa da música. E aí eu falei para ela ir até lá, e a mulher chamou a gente e disse no ouvido da Rita assim: faz uma oração por mim. Lembra, Moacir, que nós levamos a mulher até você? Aquela mulher se ajoelhou, simples. E nós impusemos a mão sobre ela e clamamos o batismo no Espírito Santo para a vida dela. E naquele dia ela foi batizada no Espírito, em nome de Jesus. E eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos ser mais ousados na unção e na santidade, porque é isso que vai atrair as pessoas. Quem a gente menos espera vai entrar no nosso grupo e vai mudar de vida, porque vai ver em nós que nós estamos verdadeiramente prosseguindo, e prosseguindo decididamente, sem pestanejar, sem olhar para trás, porque quem olha para trás não é digno do reino. E muitos irão para os seus grupos, não vai caber gente nos bancos da igreja, não vai, porque eles vão ficar cheios de pessoas sedentas do Espírito Santo. Por isso, volta para o Senhor, volta ao primeiro amor, volta a ser um carismático de verdade, volta a ser um carismático cheio da força de Deus, volta a ser um carismático que acredita no poder de Deus, volta a ser um carismático que acredita em milagres. Fica de pé, fica de pé. Se você acredita em milagres e que Deus pode fazer muito mais através do seu grupo, que o seu grupo vai prosseguir decididamente rumo ao céu, levanta suas mãos e clama com convicção para perseverar, que o Espírito venha e desça como fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito,
eu vos ensinei o caminho por onde deviam andar. Apontei-vos o caminho e vocês seguiram por ele. E porque foram fiéis a essa minha ordem, porque chegaram até aqui, eu vos dou uma unção extraordinária, para que vão à frente, sem medo, sem restrições, porque os milagres que vocês esperam acontecerão em vossas vidas. E eu, o Senhor, irei à vossa frente. Não tenham medo, porque o tempo é de graça e de restauração. E eu, o Senhor, vos convoco para a batalha que já é ganha, porque a vitória já conquistei para vós. Sejam fiéis e prossigam sem medo, porque o fruto virá muito antes do que imaginam. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Louve e bendiz o nome do Senhor, porque Ele está dando a nós a certeza de que nada é em vão. O nosso trabalho não é em vão, o nosso sofrimento não é em vão, as nossas lutas não são em vão, a nossa dor não é em vão, a nossa martiria não é em vão. Nada é em vão, irmãos. E o Senhor nos diz: vão em frente, prossigam. Louva ao Senhor. Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, e desce como fogo, podemos aplaudir o Senhor. Senhor, vencedor das batalhas, o Senhor dos exércitos. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa, e Minas Gerais prosseguirá decididamente.